Boa noite, pessoas! Estamos começando o terceiro dia crítico. Vamos falar sobre tipografia e educação hoje, ou educação tipográfica. O nosso convidado é o Henrique Nardi. E Olá. a ideia... Olá. Então vamos apresentar, já que o Nardi deu um olá. Henrique Nardi aqui, se apresente. Olá, meu nome é Henrique Nardi, eu sou designer, tenho um projeto chamado Tipocracia, Estado Tipográfico, que viaja o país fazendo cursos, palestras e outras atividades tipográficas. Também dou aula de tipografia no Senac, na pós-graduação do Senac, em vários cursos, design editorial, design gráfico, branding, e na nova pós de tipografia que começou esse ano. É isso, basicamente. Eu já percebi que eu errei a câmera e começou com a cara do Érico enquanto eu falava. Aê! E... Então aqui agora apresentamos o Érico, organizador do Dia Tipo, já é veterano do Dia Crítico desde o começo da história. Milena Melguizo, hoje estará observando o chat, também organizadora do Dia Tipo. E eu, Diego Maldonado, também organizador do Dia Tipo. Só falar rapidinho o que será esse... A gente está fazendo um primeiro episódio do que vai ser uma pequena série de episódios sobre educação. Então, esse é o primeiro com o Nardi, a gente vai falar sobre educação aqui no Brasil, a história dele com tipocracia e essa história no geral. Depois a gente pretende chamar outros convidados e falar sobre educações tipográficas fora do país. Vamos começar, na verdade, com a primeira coisa que todo mundo sempre pergunta, então a gente já vai fazer logo agora. Vamos grato, já. Eu estou olhando para o lado porque eu estou olhando qual livro eu vou pegar aqui. Eu vou ser o primeiro, eu vou mostrar um livro. Depois o Nardi vai mostrar um livro. Depois o Érico vai mostrar um livro. Depois a Milena vai mostrar um livro. E a gente vai brincar um pouco assim. O primeiro livro que eu vou pegar, para todo mundo ver, é o Typography, do Emil Ruder. Esse é um livro muito legal, cheio de experimentações do Emil Ruder. O livro original é em alemão. Esse aqui que eu tenho, ele é trilingue, francês, alemão e inglês. Não é um livro tão fácil de achar, mas eu comprei o meu no Amazon. É muitíssimo interessante. A versão original desse livro, ele é maior. Eu cheguei a ver na época que eu estudava no Mackenzie, eles tinham a versão original na biblioteca original, não. A versão original deles, e o livro é um pouco maior. Esse aqui é uma versão miniaturizada, mas é legal. Nardi, qual livro você vai mostrar? Nardi não, Bin Laden, já me apelidaram aqui nesse chat. Você é muito zoado aqui. Olha só, letra impressa do Cláudio Rocha, é o último livro dele, e ele fala sobre tipografia e a relação da tipografia com diferentes tecnologias ao longo da história, riquíssimo em imagens e com aquela edição que só o Cláudio Rocha sabe fazer. Então, recomendadíssimo. Imagens de babar, sempre. Pronto. Érico, que livro você vai mostrar? Já estão pedindo sorteio de livro. A gente tem uma audiência muito mimada, cara. Olha aí, não tem sorteio. Estou acostumando ele com o pessoal aí com um monte de sorteio, tá vendo? Eu separei um livro aqui que eu achei muito bom quando eu comprei, me surpreendeu, que é o Como Criar Tipografias, da Tipo-E. Ele eu acho bem interessante porque ele consegue mostrar um pouco de tudo relacionado ao universo tipográfico, desde os esboços até informações um pouco mais complexas, como ajustes ópticos, proporções de traço, a relação entre os caracteres, inclusive o espaço máximo e mínimo dentro dos softwares na hora de criar a fonte. Então, acho bem interessante. Quem escreve nele são 3 pessoas, o Cristóbal Enestrosa, Laura Messinger e o José Scaglione. Cada um com uma bagagem diferente de formação, e isso é bem legal. Eles conseguem mostrar bem as suas características. E aí, Milena?
Milena, seu livro. Eu separei uma curiosidade aqui, que é um livro de sketches, que eu acho que todo mundo que desenha tipografia gosta. E eu separei 2 páginas, uma do Cláudio Rocha e uma do Matthew Carter, que são, acho que uma das, sei lá, pensando em internacional e brasileiro, assim, foram as que eu achei mais legal para mostrar na hora. Mas todas as páginas do livro são demais. De novo a capa. Grande Matthew Carter. Mais uma rodada. Foi você que começou ou fui eu, né? Fui eu, né? E você? Mais uma rodada. Eu vou mostrar o 20th Century Type, do Lewis Blackwell. Esse é um livro muitíssimo interessante que mostra tipografia de todo o século XX e a evolução da coisa. E ele também é uma referência na área, quando você vai categorizar a fonte, o que é uma fonte gótica, o que é uma fonte não sei o que. Ele te dá todas as referências. A capa dele eu acho muito interessante. A parte de baixo é uma caixa de tipos, a parte de cima é um teclado, que é onde a gente guarda as letras hoje. Livro muito legal. A minha edição é em inglês, eu acho que não tem em português este livro. Prometo que a próxima dica eu... Não prometo que eu dou em português. A próxima dica, porque eu acho que eu não separei nenhum livro. Nardi, sua vez. Letter Fountain. A Bíblia. Bíblia tipográfica contemporânea, história, tecnologia, tipografias clássicas, equivalentes dessas tipografias, type foundries. É um livro extremamente completo. É hoje uma bela referência. Eu sei que tem em espanhol. Já vi eu tenho um espanhol aqui. Já vi ele em Livraria Cultura, tem ele importado, tem o site letterfountain.com. Érico. Eu separei um que é bibliografia obrigatória, em português, que traduziram já, inclusive ano passado foi o lançamento, que é o Traço, do Nordis. Ele fala exatamente sobre a teoria da escrita e a relação dos traços na construção das letras. A possibilidade da escrita por expansão, contraste de ângulo da pena, e o como isso vai se adaptando e dando características aos tipos e às letras. Muito bom, obrigatório. Tem mais um na mão aí, Milena? Não, eu só separei esse. Então volto para mim. The Anatomy of Type, do Stephen Coles. Esse é um livro incrível de análise tipográfica. Fora que ele é lindíssimo, graficamente. E é muito bacana a forma que ele compara. Ele sempre põe uma tipografia específica, uma palavra, embaixo ele coloca quais são outras tipografias que você pode usar para comparar, e no canto ele coloca um alfabeto inteiro. O livro é lindo demais e é muito bom, com muitas anotações interessantes. Henrique Nardi. Counterpunch, Fred Myers. Ele foi a fundo, foi lá, mostrou como é que se faz tipo de metal, como se fazia no século XVI. Ele reproduziu a técnica, e o livro apresenta com detalhes saborosos o processo de confecção de um tipo móvel. E aí você vai ver que a coisa não é brincadeira. Érico? Vou botar aqui uma leitura um pouco mais, vamos dizer assim, não tão técnica. O Brinhurst, ele tem o elemento do estilo tipográfico, mas ele tem esse outro aqui, que é a fórmula sólida da linguagem, que ele analisa a linguagem como um todo, os padrões e características, mas não de uma maneira tão rígida e tão difícil. O que me chamou a atenção nesse livro é que no final dele ele cria um diagrama para você identificar linguagens mais silábicas, alfabéticas, etc. E ele faz isso de uma maneira fácil para você identificar. Da editora Rosari,
É um livro bem, bem interessante, vale a pena. Deixa eu pra mim agora. Não vou mostrar um livro, vou mostrar uma revista. Revista Esquire. Essa é uma edição antiga, porque eu não compro mais a versão impressa, eu só compro a versão de iPad. Essa revista, para quem estuda tipografia editorial, é a mais legal que existe. Eles sabem usar tipografia como ninguém. A revista é lindíssima e recomendo super. Uma vez numa palestra do Christian Cruz, quando eu estava na faculdade, há 10 anos atrás, sei lá, ele falou que era uma palestra sobre design editorial, ele falou que às vezes é melhor você comprar o Esquire do que você comprar um livro sobre design editorial. E eu sigo o conselho dele até hoje. Henrique Nardi. Type Navigator, do Jan Middendorf. É uma coletânea de Type Foundries contemporâneas. Você tem aqui Chimera, você tem, enfim, todas. Fontsmith, Feliciano, M-Type, Canada Type, Bold Monday. E ele faz uma apresentação da Type Foundry e mostra as tipografias mais interessantes. É excelente para saber o que é que está rolando no mercado, quem são os players. Espero que numa próxima edição tenha trabalhos brasileiros. Então, aproveitando esse tema, eu separei aqui um livro nacional falando sobre type designers e produção nacional, que é o livro do Ricardo Esteves, que fala exatamente sobre a produção de tipos digitais no Brasil. Mostra um pouco dos primeiros projetos, a evolução da tipografia nos últimos anos e quem faz parte do cenário de produção de tipos aqui. Vale muito a pena. É uma pegada mais histórica e acadêmica, mas eu acho muito bom para entender o que acontece aqui no Brasil em relação à tipografia. Volta para mim agora. Eu, como designer de revistas, comprei o box da Fuse, revista sobre tipografia europeia. Esse box vem, além de todos os posters da época. A Fuse, para quem não conhece, é a versão da topografia, só que mais antiga que a topografia da Europa. Tem uma galera que fazia, Sagmeister. Quem fazia principalmente era o... Esqueci o nome dela. Cadê? Bom, Neville Brody, é isso. Essa aqui são todas as edições compiladas no livro. E vem também com um cartãozinho com um código para você baixar as fontes, porque toda edição eles lançavam com fontes ultra experimentais. E essa fica a minha dica, o box da Fuse, é da Taschen. Eu encontrei uma vez e não aguentei, e comprei sem pensar. Henrique Nardi. All Your Reading, do Gerhard Unger. O Unger, nessa publicação, ele fala sobre o processo de percepção do tipo, essencialmente impresso, e ele aproveita para fazer um grande apanhado das diferentes pesquisas que já foram feitas de legibilidade, e ele descreve o processo de percepção dos tipos. O que acontece nos microinstantes em que a gente olha uma letra e reconhece uma palavra. Para quem quer trabalhar com tipografia, desenhar fontes, é um estudo essencial. Érico, para acabar, fala um monte. Para acabar, eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar dois que são praticamente obrigatórios, porque Como eu sei... para acabar? Achei que era quem chegasse mais longe. Tem mais essa manga aqui ainda. Vocês estão pegando muito pesado, aí não dá não. Eu vou mostrar dois que são obrigatórios para quem está começando a pesquisar e quer se aprofundar um pouco mais e entender mais sobre tipografia e o uso dos tipos. Tem o que eu já citei, do Bringhurst, do Elementos, e o da Ellen Lupton, Pensar com Tipos. O do Bringhurst ele faz uma análise completa da evolução dos tipos, características de época e os usos.
E no caso da Ellen Lupton, ela passa sobre o uso dos tipos propriamente dito, de acordo com o projeto que você está desenvolvendo. É bem interessante e, querendo ou não, tem sempre essas capas incríveis, né? Cada edição com um modelo diferente, feito em letterpress, que vão deixar todos malucos. Ah, ó, estão puxando minha orelha aqui para falar sobre tipografia vernacular. Não tem ninguém melhor para você ler sobre isso do que a Fafá, um livro da Fátima Finizola. A tipografia vernacular urbana é uma análise muito legal sobre os letreiramentos populares e, no final, ela mostra um pouco das ferramentas de cada artista que ela analisou, o processo e os trabalhos deles. Quem quiser um pouco mais de tipografia vernacular pode pesquisar os outros projetos dela, que são incríveis e vale a pena. Eu vou mostrar um último aqui, então eu vou deixar o Nard mostrar mais um se ele quiser. O Érico mostrou um a mais. Puxaram aqui a orelha, não teve jeito. Já que o Fernando Dias está com a gente aí, que eu já vi que ele está no chat, Tipografia Latino-Americana, livro uruguaio do Vicente Lamônaca. O Vicente Lamônaca, na verdade, compilou, tem texto de várias pessoas, inclusive do Nard, e sobre tipografia em toda a Latinoamérica. É um livro muito legal, em espanhol, muito interessante. Quer mostrar mais um, Nard? Te dou sua última chance agora. Opa, obrigado. Eu separei um aqui chamado A História del Periódico e Sua Evolução Tipográfica, do André Gertler. É um livro muito legal sobre tipografia para jornal. O Gertler, ele conta a história do surgimento do jornal, fala de passagens clássicas, como a mudança da Times New Roman, no The Times, e ele faz uma seleção de tipografias que foram utilizadas ao longo do século XX, e ele vai mostrando essas tipografias década a década e comparando elas, rendimento de texto, desenho dos caracteres e etc. É um compêndio bastante interessante sobre tipografia para jornal. E depois que vocês levantarem toda essa bibliografia, vocês podem exercitar nesse livro chamado Hyperactive Typography, que é repleto de exercícios de liga-pontos e caça-palavras, nível hardcore, para vocês exercitarem todo o conhecimento tipográfico de vocês. É como se fosse para criança, mas não é. Esses são os melhores. Chega de livro, só vamos deixar um recado. No final do programa nós vamos dar novidades sobre o diatipo. E fiquem lá, fiquem até o final que vai ser legal. Érico, agora eu entrego para você. Vai. E vamos lá, responsa, hein? Eu vou aproveitar então para a gente começar a falar um pouquinho mais dessa influência que o Nard teve, que afinal de contas ele é o maior responsável pela maior epidemia tipográfica do Brasil. Você criou Tipocracia faz mais de 10 anos e de lá para cá você desenvolveu muitos workshops, passou pelo Brasil todo, inclusive fora do Brasil você aplicou o workshop. Queria que você falasse um pouquinho sobre como era o cenário quando você começou o projeto e como é que o Tipocracia foi evoluindo nesses últimos anos. Ok. Bom, o cenário, ele era... O Tipocracia ele começa em 2003, 2002 para 2003. É um período onde, do ponto de vista do desenho de tipos, existia muita coisa sendo feita experimental, grunge, e havia um interesse crescente pelo tema. Isso era impulsionado pelas publicações relacionadas ao design. Eu acho que havia um aumento do número de estudantes de design,
dos cursos, das escolas de design pelo país. Ao longo dos anos 90 aconteceu isso. E com isso as editoras começaram a dar mais atenção para esse tema. Então, 2AB, Rosari, depois a COSAC, mas você começou a ter bastante publicação sobre o tema. Surgiu a Tupigrafia em 2000, começam a aparecer exposições e eventos de tipografia, o DNA tipográfico é de 2003. Então, essas coisas foram contribuindo para o aumento do interesse pela tipografia. Mas esse aumento do interesse ele não era acompanhado pela atenção a esse tema na academia. Então, acho que foi perceber essa diferença que fez com que eu apostasse mais no Tipocracia. Ele começou como um workshop que eu dei em 2002 no N-Design, no N de Bauru, e ele foi inspirado num workshop que eu tinha feito aqui com o Bruno Mag, que veio para cá em 2002, veio por conta da Bienal da DG, se não me engano. Não, por conta da exposição Tipografia Brasilis. E aí você teve esse workshop, muita gente legal participou desse workshop, o Christian Cruz, a Marina, o Billy Bacon, o Luciano Cardinali, Fábio Hag, Rafael Diet, Priscila Farias. Só os maus elementos. Billy Bacon, enfim, uma galera. E esse workshop ele impactou as pessoas de maneiras diferentes. Então, o que me impactou foi justamente além de ampliar a percepção das pessoas para o desenho de letras, para muitos foi o primeiro contato mais aprofundado com o desenvolvimento de alfabeto, com as particularidades de uma letra para texto, por exemplo. E isso fez com que as pessoas ficassem bastante motivadas. No meu caso, isso me motivou a desenvolver um workshop, tendo isso como influência, e essa experiência do workshop foi super positiva para mim, e eu comecei a levar para outros lugares. Aí conversei com o Shima, a gente montou o Tipocracia, e havia essa vontade de levar isso para mais cidades. E nisso de levar para mais cidades, eu fui vendo que havia um interesse grande pelo assunto. E o que eu fui fazendo foi procurar suprir esse interesse que chegava até mim através do site do projeto, do cadastro de interessados. Então, à medida que iam surgindo mais interessados, eu fui dedicando mais do meu tempo a desenvolver o Tipocracia. E nos primeiros 5 anos dele foi quando eu mais viajei pelo país por conta desse interesse que as pessoas tinham pelo tema. E você começou com aquele curso de introdução à tipografia. Sim. Mas depois de algum tempo você começou a fazer outros níveis de curso, inclusive a agenciar alguns profissionais para ministrarem outros tipos, né? Sim. No caso do Tipocracia, o curso introdutório, ele nunca deixou de existir. Ele é o principal curso e ele é digamos assim, o carro-chefe. E é aquele que, apesar do nome curso introdutório, ele tem uma abrangência e flexibilidade na qual eu consigo adaptar o conteúdo de acordo com o perfil do público. Então, a partir do curso introdutório, eu cheguei a desenvolver um desdobramento desse curso voltado para empresas. Fiz uma edição na editora Abril, já umas 2 ou 3 edições lá com os designers da casa, e alguns estúdios de design também, empresas. Então isso era já uma adaptação desse conteúdo para um público com demandas pontuais. Então eu conversava com a empresa e procurava entender qual era a principal demanda. Era mais voltada para o uso da tipografia, era mais voltada para o desenvolvimento de novos projetos, e com isso eu adaptava esse conteúdo. O lance do agenciamento, que foi o Tipocracia Mais, ele começa quando
alguns amigos me procuraram e tinham vontade de fazer curso, mas queriam ajuda nessa implantação deles. E aí, pela facilidade que eu adquiri nos primeiros 5 anos de realizar cursos em vários locais, eu tinha feito uma rede de contatos, conheci os coordenadores de curso de Salvador, de Fortaleza, de Belém, de Florianópolis. Então isso ficava muito mais fácil voltar nesses lugares com cursos, com outras opções de curso. Então isso foi o que me levou para ajudar outras pessoas a implementarem os seus workshops também. E você acha que esse Tipocracia Mais, de repente, foi um segundo passo também do ponto de vista dos alunos? Eles começaram a procurar coisas um pouco mais profundas, se especializar mais em determinados assuntos, como FontLab, que foi com o Edwilson, ou o lado mais da caligrafia? Sim, existe uma resposta a uma demanda por conhecimento mais específico. Isso se reflete um pouco nos cursos do Tipocracia Mais, e também através dos workshops que aconteceram nas primeiras edições do Diatipo. Quando eu estava organizando, eu tinha um pouco essa preocupação porque, em termos de público, sempre existe o público que busca o conhecimento introdutório. Esse público se renova, é o público universitário, é o público que está começando a trabalhar com design gráfico, e esse público sempre se renova. E existe um grupo de pessoas que fica mesmo, digamos assim, infectado pela tipografia, e se mantém envolvido com o tema e começa a se aprofundar. É uma porção menor, se comparada ao todo, né, dos interessados em tipografia, porém, esse grupo ele vai ficando mais especialista no tema. E eu procurava buscar profissionais para falar no Diatipo e oferecer cursos que fossem complementar isso. Né? Então, ou seja, teve a vinda do Aleppo em 2010 para a parte de lettering, de desenho de letras. Teve o Dinho dos Santos, que veio para fazer um workshop sobre como é que chama? Multiple Masters. Ele falou de tipográficas a partir de masters, e isso foi, assim, eu lembro que teve uma galera que foi para Brasília e participou desse workshop, então acho que esse tipo de coisa, eu procurava ficar antenado em que estágio que estava o desenvolvimento da galera de tipografia e o que poderia ser uma contribuição de fora para esse conteúdo ser aprofundado. Entendi. E você comentou que a maior parte das pessoas que procuram os cursos, principalmente os introdutórios, são estudantes universitários, quem está no curso técnico. O que você acha? É uma carência ainda muito grande da tipografia nesse ambiente acadêmico? De repente a duração da disciplina é curta ou o aprofundamento nela? Hoje, eu acho que a gente já tem um cenário onde você tem vários cursos de design que contam com professores de tipografia. Né? A quantidade de professores de tipografia hoje pelo país é significativamente maior do que era há 11 anos atrás. Então, eu acho que isso faz com que você tenha essa demanda introdutória mais suprida. Porém, o número de cursos de design continua crescendo. Então, assim, e não é na mesma velocidade o número de cursos que surge e o número de professores de tipografia. Tem crescido, mas não é na mesma proporção. Então, existem regiões e existem situações locais onde você tem uma oferta tanto de conteúdo de tipografia dentro dos cursos de faculdade, como os cursos livres, que hoje são oferecidos com uma frequência bem interessante, né? Ou seja, que também
não era, antes era uma raridade, você ter alguma coisa que ia ter de tipografia era muito raro. Hoje você tem uma oferta constante, talvez mais em algumas cidades do que outras, mas você tem uma grande quantidade de pessoas aptas a oferecer conteúdo de tipografia através de cursos livres. Então essas pessoas elas estão disponíveis e elas estão viajando, elas estão levando isso, né? Mais pessoas multiplicando esses conhecimentos. E você acha que isso foi reflexo desses últimos anos de tipografia passando pelo Brasil, convidados internacionais palestrando, encontros de tipografia? Foi uma maneira também de provocar quem está na academia a se aprofundar um pouco mais? Ou de repente foi o inverso, o pessoal que procurou tanto isso, por um acaso acabou entrando na academia para dar aula e supre essa necessidade? Eu acredito que seja um mix dessas coisas todas. Tem a tipocracia, tem a topigrafia, você tem um crescimento como um todo, os diatipos, todo esse conhecimento ele vai se avolumando e vai tornando a coisa mais palpável, mais palatável para as pessoas. No caso específico da academia, o que eu percebi ao longo desses anos é que havia um interesse crescente pelo tema, isso se via nas listas de discussão, nos eventos de design, quando você tinha um N e aí tinha uma atividade de tipografia que atraía mais pessoas. E aí o que acontece? Esse crescimento do interesse pelo tema, ele acabava se refletindo na academia. Como? Com os estudantes buscando esse conteúdo com a organização, com a coordenação do curso. E aí a coordenação do curso se via obrigada, digamos assim, a ir atrás de falar, olha, precisamos incluir isso na grade, precisamos, nas reformulações das grades de design gráfico, começam a ter disciplinas específicas de tipografia e não disciplinas de projeto gráfico 3 que falam de tipografia. E aí nisso, quando os projetos são reformulados, abre-se espaço para contratação de professores específicos de tipografia. E quem que essas faculdades vão procurar? Vão procurar as pessoas no entorno que são aqueles autodidatas, aqueles caras que estão estudando o assunto por conta e desenvolveram uma expertise no tema a ponto de poder lecionar. Isso eu vi acontecer em algumas cidades. Isso. Então, acho que esse foi o caminho. A demanda veio pelos alunos, e à medida em que os cursos foram se reformulando, abrindo espaço na grade, essas pessoas começaram a se envolver, além daquelas que já estavam na academia e foram avançando com a titulação e ocupando essas cadeiras novas. Então, você acha que, de repente, foi essa busca crescente dos alunos que começaram a influenciar a academia a correr atrás? Até que ponto depende da instituição você que tem essa experiência como professor em faculdade, graduação e pós, o que de repente está ali, restringe um pouco a montagem da grade ou a escolha do professor? Você que está do outro lado, assim, pode falar um pouquinho disso. Olha, você tem situações muito distintas. Você tem, por exemplo, uma realidade dentro dos cursos privados e outra realidade nas instituições públicas. Muitas vezes, a mudança de grade numa instituição pública, ela é mais morosa, ela tem que passar por uma comissão, você tem que seguir uma série de protocolos, às vezes mais protocolos do que na faculdade particular. Então, eu vejo que são essas as instituições públicas são as que levaram mais tempo, seja para incluir o espaço para tipografia, ou ampliar esse espaço dentro da grade, ou até mesmo a mudança do nome
o nome do curso, o nome da disciplina, da cadeira. Eu acho que isso é um pouco mais moroso nas instituições públicas, mas tem casos e casos. Então, às vezes é uma coisa onde a instituição ela está no momento de reformulação e ela aproveita isso já para incluir, e tem vezes em que ela acabou de passar por uma reformulação e a mudança disso vai levar mais tempo. Você comentando dos alunos e professores e a relação com a instituição, que os alunos começam a procurar mais esse conteúdo, essa informação, isso vira uma cobrança. Muitas vezes a instituição realmente, como você falou, não tem como adaptar o curso tão rápido, né, ou a disciplina. Até que ponto o aprofundamento do estudo da tipografia dentro da disciplina ou não depende do aluno, quanto ele busca ou pesquisa, ou provoca o professor para trazer mais informação? Bom, hoje em dia a gente tem uma grande gama de informação disponível. Então, é certo que você pode desenvolver estudos em tipografia enquanto a disciplina não é implantada num curso, por exemplo. Existem caminhos alternativos, você pode montar grupos de estudo, isso pode ser estimulado pela faculdade. Você pode, claro, pesquisar isso na internet, ir atrás de informação por conta, mas eu vejo que as iniciativas de grupos de estudo são as situações onde esse conhecimento ele pode ser mais aprofundado. Por exemplo, no início final dos anos 90, começo dos 2000, havia uma experiência de estudo de tipografia em Salvador chamado a Casa do Tipo. E era um grupo de acadêmicos que estimulava esses estudos junto com os alunos da instituição de ensino. E eles produziam artigos, levavam para os congressos de pesquisa em design, e dali você tem o ambiente acadêmico, é um ambiente ideal para o aprofundamento do conhecimento, qualquer que seja, incluindo o tipográfico. Então, você tem alternativas para isso. Que tem muitos alunos que esperam que a instituição traga esse conhecimento todo, né, essa bagagem toda para ele. E às vezes desconhece que, por uma questão ou do MEC, ou da estrutura que o curso tem, não pode se aprofundar tanto, ou então, como você falou, num curso técnico, tipografia às vezes está dentro de uma matéria de metodologia de projeto. Então é uma pincelada mais rápida, né? Se tiver alunos assistindo, imagino que tenha, e eu puder dar uma dica, a dica que eu daria é: não esperem a faculdade. Não esperem. É que é comum a gente entrar na época na graduação com uma postura, digamos assim, mais passiva. Mas se existe um interesse por um determinado tema, e esse tema não está sendo coberto pela grade do seu curso, você pode fomentar a busca, o estudo desse tema entre os alunos, você pode demandar isso junto à faculdade, mas você pode desenvolver atividades em paralelo e conseguir avançar nesse tema. Você pode ter grupos de estudo com participantes em vários estados e países através da internet. Então, a dica é: não espere a faculdade. Claro, sinalize o interesse por um determinado conteúdo, mas se existe uma morosidade institucional, resolva a sua maneira. Nem que seja você indo, e isso eu já vi muito acontecer, o aluno ele não tem o conteúdo de tipografia como disciplina na sua faculdade, e ele elege esse tema para o trabalho de conclusão de curso. Então ele fala: vou fazer um TCC sobre tipografia. E aí ele entra em contato, fala comigo, fala com a Priscila, fala com a Marina, mas sabe, manda e-mail e fala: você pode me ajudar na orientação, etc e tal. Enfim, alguma coisa, mas ele força
a estudar aquele tema no momento que ele pode, que seria o TCC, que é um momento de aprofundamento também do conteúdo. E, aproveitando isso, esse pessoal vai começar a correr atrás, eles vão tentar dar um jeito, né, de suprir essa carência que eles têm. Quais são as dicas, assim, os melhores caminhos? Cursos alternativos, os livros a gente já falou um pouco no início, mas quais são os eventos, os principais tópicos que você acha que eles precisam procurar? Depende do que eles vão buscar. Assim, acho que se a gente for falar em tipografia em geral, o conteúdo dos livros e do que a gente tem disponível na internet tem bastante coisa para você começar. Agora, vamos supor que o aluno está buscando alguma coisa mais voltada para letterpress. E atrás dos locais onde você tem letterpress, a Oficina Tipográfica São Paulo, a Tipografia Matias em BH, o pessoal da Tipo em Goiânia, mas assim, você vai buscar esse conhecimento nesses espaços. Se você vai fazer alguma coisa mais voltada para design de tipos, você tem a pós-graduação, né, em São Paulo, você tem cursos no exterior, você tem os congressos que acontecem de tipografia, que esses eu acho que valem para diferentes segmentos, né, da área, mas a gente tem a conferência da ATypI, que acontece esse ano em setembro em Barcelona, tem a TypeCon, que vai acontecer em Washington agora em agosto, então, e além de outros eventos que acontecem na Espanha, na América Latina, eu acho que sair e ir atrás desses eventos é uma oportunidade legal também, mas muito vai de qual segmento que a pessoa está buscando, se é tipografia com uso editorial, entrar em contato com as pessoas que desenvolvem para esse segmento e por aí vai. E quais são os caminhos principais que você acha que existe? O pessoal que está querendo se aprofundar mais em tipografia, vai para um caminho do type design, o uso da tipografia? Quais você acha que são os principais? Se a pessoa está interessada em desenvolver uma fonte, eu começaria recomendando que a pessoa fizesse um curso de caligrafia. Mesmo que não seja o interesse numa tipografia para texto, conhecer caligrafia faz com que a pessoa tenha um entendimento melhor de como funcionam as letras, como é que elas se relacionam, como é que é a forma contra a forma, como é que nasceram as letras. Acho que esse é o essencial. Então, é tudo uma atividade do treino do olhar, então, e da mão também. Então, acho que caligrafia é o começo para qualquer que seja a pretensão em relação a desenho de tipos. Com relação ao uso, você tem menos cursos voltados para uso hoje em dia, mas os cursos livres em geral são um caminho. Você tem a pós-graduação também, que eu acho que a pós-graduação do Senac, ela tem uma divisão aí, ela procura atender tanto a quem quer desenvolver famílias tipográficas quanto a quem quer utilizar. Então acho que é um espaço onde a pessoa vai encontrar conteúdo relacionado a esses dois temas. Aproveita que você comentou aí da pós-graduação, fala um pouquinho de como é que foi essa experiência para montar a grade, para dar aula lá no curso. Você desenvolveu junto com a Marina, né? E o Diego está pedindo licença. A gente não comentou, mas tanto a Milena quanto o Érico são alunos da pós-graduação do Senac. Então, sim. Está comentado. Justamente. Temos espiões. Exatamente. Bom, eu já dava aula lá na pós-graduação do Senac para o design editorial e design gráfico, e
final do ano retrasado, começo do ano passado, o Senac entrou em contato comigo e com a Marina, nos convidando para desenvolver um curso de pós-graduação específico de tipografia. Então, a gente teve várias reuniões lá com o Senac para poder delinear qual que seria o melhor recorte desse curso. E acabou que a gente optou por fazer um curso que tem uma estrutura que busca essa ênfase tanto no desenho de tipos quanto no uso. Então ele tem digamos assim, um meio a meio, procura contemplar essas duas áreas na sua grade. E o que ele tem de assim, diferente em relação aos outros cursos de pós que eu dou aula lá no Senac, é que a grade dele vai se aprofundando a cada bimestre. Então, ou seja, nos cursos de design editorial, design gráfico, alguns dos conteúdos você pode trocar, né, ou seja, ele pode ser dado no primeiro ou no segundo semestre e ainda assim eles vão fazer sentido, porque eles são mais independentes. No caso da pós em tipografia, ela foi pensada de uma maneira em que o conteúdo que é dado no primeiro semestre, ele é essencial para o segundo, ou seja, no segundo você vai aprofundar aquela informação. Então, se o aluno no primeiro terço do curso, ele vai desenvolver uma tipografia display, no segundo terço do curso, ele já vai voltar para uma tipografia para texto. E na última parte do curso, ele vai fazer uma família tipográfica. Então, são níveis de aprofundamento. Isso se reflete em outras disciplinas também. Então, ele é um curso mais de imersão, diferente de outras pós-graduações. Ele é, vamos dizer assim, a nossa solução nacional para quem quer se aprofundar depois da graduação no assunto tipografia de um modo geral. No Brasil, sim. Eu acho que é um espaço que está se formando, mas que tem um grande potencial. Porque vale destacar, né? É o primeiro curso desse tipo no Brasil, né? Até então, quem queria uma especialização um pouco mais de informação profunda precisava ir para fora. Não só precisava, como continua indo. Eu acho que é mais uma opção. Você tem cursos de mestrado na Inglaterra, na Holanda, você tem a pós-graduação em Buenos Aires, você tem outras iniciativas em Nova York, no Chile. Eu acho que era importante a gente ter esse espaço no Brasil, o desenvolvimento desse estudo tipográfico, né, no ambiente acadêmico aqui no Brasil. E isso está se estruturando, né? Felizmente a gente teve a primeira turma iniciando no começo desse ano, graças a você, graças a Milena, e a turma está lá, firme e forte, enfim, desenvolvendo os conteúdos. E aí eu aproveito e eu inverto o papel aqui, eu vou te fazer a pergunta, você e a Milena, como participantes da primeira turma da pós, o que é que vocês podem dizer para o público? Como é que vocês veem essa experiência nesses primeiros 3, 4 meses de curso? A gente encerrou o primeiro módulo, agora em julho. Nesse primeiro módulo, como o Nardi falou, foi abordado os tópicos base, né? O que vai servir como guia e ferramenta para os próximos módulos para a gente se aprofundar mais. Então, nesse primeiro módulo, a gente teve História da Tipografia, aulas de caligrafia, lettering, a gente visitou a Oficina Tipográfica São Paulo para ter mais contato com os tipos móveis, máquinas de linotipo. Posso dizer que nessa visita a turma foi ao delírio, né? Todo mundo saiu de lá com uma linha de tipos, clássica. Inclusive eu tô com a minha aqui, ó. Muito bem.
tivemos aulas de uso em contexto, que é pensar a aplicação da tipografia dependendo do suporte e da mídia. E deixa eu ver o que mais. E a gente teve uma primeira aula de type design voltada mais para a experimentação. A gente começar a entender as formas dos caracteres e, inclusive, começar a raciocinar um sistema. Independente se for com letras ou não. Como a gente vai dar uma unidade gráfica e funcionar em conjunto, todos os caracteres. Eu achei muito legal. Essa primeira turma, ela é bem divertida, inclusive, porque temos participantes e alunos do Brasil todo. Eu vim do Rio de Janeiro para São Paulo para fazer esse curso. Temos o Guaré, que veio da Bahia. Temos amigos de Santa Maria, temos o pessoal aqui de São Paulo mesmo, tem o Miguel, que vem de Campinas todo final de semana para aula. E cada um num nível e num estágio diferente. Então, eu acho bem legal, porque são pessoas com bagagens culturais muito diferentes, níveis muito diferentes, especializações. Tem gente que faz caligrafia de nível absurdo, tem gente que tem um conhecimento teórico, histórico muito grande, e tudo isso se soma. É um grande caldeirão ali que está todo mundo reunido. E eu tô sentindo que o pessoal está rendendo bem. Esse segundo módulo agora promete. E você, Milena? Milena tá sem áudio. Milena tá muda hoje. Acho que ela está vigiando o nosso vídeo, o nosso chat lá dos comentários no YouTube. Bom, eu percebi isso que você falou da turma ser mais, digamos assim, envolvida com o tema, pessoas que vieram de outras cidades para participar do curso, e eu acho que isso era uma característica já esperada de uma primeira turma, porque você tinha um interesse ali reprimido por uma pós nessa configuração. Então, sacando isso nas primeiras aulas, foi que eu conversei com vocês, eu falei, olha, eu tenho vocês como um grupo de estudos, e para a gente poder desenvolver de igual para igual, avançar com esse conhecimento de tipografia. E aí foi em função disso que a gente desenvolveu na primeira disciplina, que foi de História da Tipografia, a Wikipedia, né? Ou seja, cada aluno ficou responsável por escolher um type designer brasileiro e fazer o seu verbete de Wikipedia. Então a gente criou um site chamado tipografia.wiki.br que reúne esses verbetes. É uma iniciativa que está começando, tem muita gente que está faltando, é claro, mas é uma primeira tentativa de organizar, de reunir esse conteúdo sobre os type designers brasileiros. Então tem aqui o Christian Cruz, tem a Marina, tem o Fábio Lopes, tem a Fafá, tem o Cláudio Rocha, e o trabalho, eu como professor da turma, fiquei bastante satisfeito, porque o pessoal pegou assim com unhas e dentes para fazer. Eu só joguei o login e senha da Wikipedia lá e falei, se virem, e a galera assim, respondeu à altura, inclusive não só criando verbetes para os type designers, como criando verbetes separados para as famílias tipográficas, para as tipografias, para as type foundries. Tem aqui da Misprinted Type, do Érico, que ficou muito legal. Então, assim, é uma primeira experiência de se reunir informações online que possam ser depois atualizadas, expandidas sobre a tipografia brasileira, e que é também uma forma de se... como é que chama? De se contar a nossa história. Quem que vai contar a história da tipografia brasileira? Somos todos nós, a gente tem que se preocupar com isso, eu acho. Esse projeto foi bem interessante. Tem algumas histórias engraçadas, inclusive, que depois a gente pode conversar em off com os mais chegados. Tem gente investigando até Facebook para saber o que colocar na Wikipedia.
E aí, acabou o assunto? Não pode. Eu queria falar que Mas isso foi bem... Não, eu queria comentar que essa história de fazer o bate-papo ao vivo, cara, é impossível acompanhar o chat. Então, assim, eu tô olhando sim. agora, assim, enquanto o Érico estava respondendo, eu fui dando uma olhada aqui, eu vi que tem gente pedindo ajuda, a Marina lembrou o Volney, lá em Santa Maria, que tem um conteúdo extenso, que é de tipografia, que é apresentado na graduação lá do curso de design, então acho que isso é extremamente válido de mencionar, tem que ver mesmo a palestra dele no último dia tipo, que já está online. Enfim, legal ver que tem bastante gente participando. Pois Eu é, tô acompanhando o chat aqui. uma pessoa, no caso a Milena, que eu cortei ela agora, para cuidar só do chat, porque é impossível, na primeira vez a gente ficou tentando acompanhar, a gente ficou todo mundo maluco. Não, é muita coisa. Fala, Milena. Eu tô cuidando aqui, é que como eu tô sem vídeo, eu deixei sem som, porque senão eu viro Lombardi. Então, só para fechar esse assunto da Wikipedia, que foi um projeto bem legal que a gente desenvolveu, o porquê que não tem outros type designers nesse momento, né? O processo de escolha foi feito um garimpo na turma, a gente foi juntando todos os nomes de type designers, pesquisadores, pessoas relacionadas à tipografia, principalmente a produção tipográfica no Brasil, e cada aluno escolheu um. Os nomes estavam todos na lousa, cada um foi lembrando, a gente chegou a 30 nomes. Só que cada aluno tinha que escolher um. Então, um monte de gente ficou para a próxima turma, para 2015. Exatamente. E, inclusive, existe uma possibilidade dessa Wikipedia se abrir ao público, né? Ou, por enquanto, a ideia é focar na turma? Eu acho que tem possibilidade, sim. Eu acho que a gente pode conversar isso entre a turma e ver a melhor forma de se expandir isso, porque eu acho que certamente tem que ter colaboração de mais gente, né? Ou seja, a gente viu a experiência dentro da academia, né? Ou seja, como uma disciplina e até onde a gente conseguiu chegar com o empenho de cada aluno, ou seja, era uma coisa com começo, meio e fim, né, para acontecer, o que fez com que a gente reunisse essa quantidade de informação no tempo que foi de um mês, praticamente. Então, à medida que a gente tem isso já formatado, a gente pode ter a contribuição de mais pessoas, com certeza. Boa. E aproveitando esse assunto o Diego aqui tem uma pergunta, pode falar, Diego. Então... Não, eu quero aproveitar o assunto também, já que eu queria aproveitar o assunto, eu também vou aproveitar. A gente está falando aqui da pós-graduação e muito sobre a academia, né? Então, pelo papo que a gente teve anteriormente, a gente faz um pré-diacrítico offline, só o pessoal que está aqui falando. A gente teve uma conversa e surgiu uma pergunta que eu fiquei de fazer para o Nard, sem falar para ele qual é, que é o seguinte: a tipografia ela vive com ou sem a academia. Existe muito estudo por conta, muito estudo informal, digamos assim. Quais as vantagens de você ter a tipografia na academia e fora da academia? Assim? O que uma complementa na outra, ou o que é melhor em um e o que é melhor na outra? Olha, o que eu posso falar com relação ao conhecimento tipográfico dentro da academia é que dentro da academia ele vai se constituir segundo parâmetros acadêmicos que têm um rigor de construção desse conteúdo, ou seja, você vai ter uma preocupação com a origem daquele conhecimento, se ele está sendo referendado, se você está citando quem que você leu antes. Então, a preocupação que existe dentro da academia é extremamente salutar para que o conhecimento se estruture de uma maneira ordenada, né? Ordenada e que possa se conectar com outros pesquisadores pelo mundo.
Acho que isso é extremamente positivo. O que pode ter de positivo fora da academia, eu acho que é mais um canal. Então, acho que talvez o conhecimento fora da academia ele seja mais pautado na experiência pessoal de quem está escrevendo, de quem está relatando essa sua vivência com a tipografia. Uma coisa não impede a outra, eu acho que elas se somam. E eu vejo que isso é só a gente olhar para as publicações que a gente tem, né, ou seja, vocês citaram o Mecotipo. O Mecotipo é fruto de pesquisa acadêmica. O trabalho da Fátima Finizola, os livros da Fátima são fruto de pesquisa acadêmica. O livro da Priscila Farias, que é lá do final dos anos 90, que é o Tipografia Digital, é resultado do mestrado dela, Ricardo Esteves. Então a gente vê que a academia ela impulsiona a produção desse conhecimento e disciplina isso. Então, uma vez que você faz a corrida acadêmica para produzir um conhecimento tipográfico, adaptar aquilo para um livro, eu acho que é mais fácil do que se você começa algo do zero. É claro que existe também, mas tem uma série de exemplos que eles estão mais pautados na academia. O livro de pichação do La Sala, academia. Então, eu acho que a grande maioria das contribuições nacionais para a bibliografia nacional, elas vêm impulsionadas pela academia. A vantagem da academia é essa produção de conteúdo, né? A vantagem de gerar mais informação para a pesquisa e cada vez poder impulsionar para ir mais além, né? Exato. Mas o que não impede que você produza um conteúdo não estando numa posição acadêmica, ou seja, eu não sou um mestrando, eu não sou um doutorando e eu vou escrever um livro. Pode ficar excelente, fica. Só que quando você vai ver no final do livro, você está mencionando outros livros, então você está fazendo esses links. Não tem um livro que você faz e ele não cita ninguém. Então, de uma maneira ou de outra, você vai se apoiar em conhecimento acadêmico, mesmo que aquele livro que você está fazendo não tenha sido originado no ambiente acadêmico. No nosso caso, é uma vantagem isso para uma produção nacional, né, de conteúdo tipográfico, de informações relacionadas à tipografia. Até alguns anos atrás, a gente precisava trazer muito conteúdo lá de fora, né? Olha, você sabe que não. Assim, na verdade, eu vejo assim. Antes das editoras brasileiras darem maior atenção ao design gráfico e à tipografia, o que você tinha eram os estudantes, os profissionais de design, simplesmente se apoiando em publicação estrangeira, ponto. Você tinha traço, assim, livros que citavam tipografia, você tem assim, era quase nada. Ou seja, a coisa começa mesmo para a gente de maneira impactante com a 2AB e os primeiros títulos que vieram 2AB e logo depois a Rosario. E quando essas editoras estavam produzindo com mais frequência as publicações voltadas para essa área, você tinha um número bem maior de textos nacionais. Então você tinha a coleção Qual é o Seu Tipo, vários livrinhos falando sobre as tipografias, todos os autores brasileiros, livro do Cláudio Rocha, da Priscila Farias, da Lucine Maier, você tinha uma grande quantidade, Cláudio Ferlauto e por aí vai. E aí o que acontece? Depois de um tempo, à medida em que esse filão editorial se mostrou assim, com retorno, começam a ter traduções. Então você começa a ir o Brinkhurst, vem Ellen Lupton, você começa a ter um investimento em traduzir livros importantes lá de fora. Hoje, a gente tem mais livros traduzidos do que produção nacional. Ou então está meio que equilibrado, mas eu vejo mais livros traduzidos sendo oferecidos do que produção nacional. Isso, por um lado, é um pouco preocupante. Eu acho que a gente tem que estimular que volte a ter mais publicações feitas por brasileiros. Às vezes, para a editora,
é aquela coisa assim, eu vou apostar no certo. É aquele livro que já é sucesso lá fora, eu vou investir na tradução. Às vezes faz mais sentido do que apostar em algo que é novo. E por vezes, a existência de títulos traduzidos faz com que você também tenha um menor interesse em produzir conteúdo em português. Mas é importante que haja, né? Ou seja, essa produção acadêmica sobre tipografia no Brasil tem que ser estimulada sempre. E para fechar o assunto de academia, por assim dizer, a gente já comentou aqui do Volney e tudo. Para quem está um passo antes dessa especialização e da pós-graduação e está a fim de fazer um curso de design que tenha um foco ou uma inclinação um pouco maior para tipografia ou o uso da tipografia como no design editorial, o que você indica, o que você pode comentar para esse pessoal procurar? Você fala de cursos de design... técnico ou graduação que tenha uma inclinação ou um professor com uma disciplina que possa puxar a tipografia de uma maneira mais relevante. O Volney, né? Sem dúvidas. O que eu buscaria é saber onde estão os professores de tipografia, né? Ou seja, a gente tem o Volney em Santa Maria, tem o Bug lá em Caruaru, na UFPE, você tem o Elias Bittencourt em Salvador, você tem tem mais gente, o Rafael Ditti em Brasília. Eu não vou lembrar o nome de todos agora, mas o que eu faria é procurar ver das pessoas que estão envolvidas na área, na tipografia e que tem um pé na academia, onde essas pessoas estão. E aí você tem a Priscila Farias na USP. Nossa, tem muita gente, eu não vou conseguir lembrar. O Fábio Lopes, eu sei que também dá aula. O caminho, então, na realidade, seria pesquisar os professores, né? Quem saber onde estão essas pessoas. Engajado. Uhum. Eu acho que eu iria mais por saber onde estão as pessoas estão desenvolvendo coisas na graduação do que a estrutura da graduação em si. Pensando. Claro que tem graduações que dedicam mais tempo ou menos à tipografia, mas pesa muito o professor ou até mesmo a experiência prévia que existe com esse tema dentro daquela instituição. Por exemplo, a ESD tem um histórico bastante envolvido com tipografia, o Rodolfo Capeto, você tem o Ricardo Esteves na UFES. Agora eu vou querer lembrar todo mundo e não vou conseguir, mas tem muita gente. Qualquer coisa depois no Facebook, na página do Dietipo, a gente complementa lá, não tem problema. Beleza. Marina Shakur pergunta, e quando vai sair o livro do Henrique Nardi? Vai sair o livro do Henrique Nardi? Eu tô surpreso que a primeira pergunta não foi quando eu vou fazer uma fonte. Essa aí acho que já cansou. Eu já desisti de perguntar. Precisa, né? Preciso separar um tempo para escrever sobre tipocracia mas eu quero fazer tanta coisa. Eu queria antes talvez escrever um livro sobre o N. Mil ideias, mas eu quero preciso colocar isso no papel, mas eu estou sempre envolvido com mil coisas. Agora eu mesmo tendo saído da DG, continuo como conselheiro, estou envolvido com o Coletivo Brasil Design, estou ajudando tipos latinos, é complicado, mas eu espero em breve separar um tempinho para começar a organizar essas informações e colocar para frente alguma coisa a meu respeito. De repente criar um museu do Nardi, né? A quantidade que você tem aí. Pelo menos uma bibliotecazinha rola, assim, uma videoteca, talvez. Aí. Pra gente também não ficar aqui, que eu sei que vai render a noite inteira se deixasse, eu queria fechar a conversa perguntando para você duas coisas. Uma é se a gente pode dizer que já existe uma maturidade tipográfica no Brasil, se as pessoas, principalmente em relação ao mercado, elas já começaram a entender melhor
como comprar fontes, como lidar com tipografia, recursos tipográficos. Tem gente que não sabe como usar um recurso OpenType ainda, e em seguida disso, que eu acho que você consegue encaixar muito bem nesse assunto, o que precisaria para a gente expandir mais a educação tipográfica? Bom, com relação ao mercado, ele ainda é muito incipiente, né? Ou seja, digamos assim, o mercado nacional que consome tipografia, seja tipografia customizada, seja tipografia de varejo, tem espaço enorme para crescer. Tem crescido. A conscientização dos profissionais tem aumentado, porém é algo que é pequeno em relação ao todo, em relação ao tamanho do mercado de profissionais de design gráfico. Eu acho que um dos caminhos para essa conscientização, ela passa pela educação desses profissionais na formação deles. Ou seja, você poder conversar sobre questões éticas, questões de mercado, de type foundries, de contrato e etc. Mas é uma coisa ainda em desenvolvimento. Não acredito que nisso a gente possa dizer que o mercado está maduro ainda, não. Ainda tem muito chão. Mas você vê um crescimento da conscientização das pessoas em relação ao uso da tipografia e a aquisição e etc., o que é positivo. Qual foi a outra parte da pergunta mesmo? Sobre a expansão da educação tipográfica no Brasil. Quais os caminhos que você acha que precisam seguir? E isso tem um reflexo no mercado, né? Tem um reflexo. Eu acho que eu acho que vai acontecer de continuar esse aumento da inserção da tipografia nos cursos de graduação. Acho que é uma coisa que precisa acontecer e continua havendo uma expansão. Eu acho que é importante que essa expansão siga acontecendo, como eu acho que vai acontecer. Outras maneiras de você estimular isso, maior oferta de cursos livres, mais publicações, mais eventos, mais exposições, mais exibição de documentários. Esse aquecimento da cena cultural tipográfica, ela invariavelmente contribui para esse aumento da educação tipográfica, por assim dizer. Então, eu acho que é isso, né, gente? A Milena queria falar alguma coisinha? Mas, tipo, não tem pergunta desses 170 que estão assistindo, não? Então, vamos ver se a Milena tem alguma coisinha aí que a gente não conseguiu encaixar nos nossos tópicos. Eu acho que a maioria das perguntas, ou todas, eu fui passando para vocês durante a transmissão, então acho que não sobrou muita coisa. O que eu queria falar é que eu queria agradecer a todo mundo que está no chat, principalmente a Marina, que conseguiu responder tudo mais rápido do que eu. Aí sim, hein? Muito bem. E ajudou nas respostas também, a Fabrícia, mais um pessoal que quando eu ia responder eu via que já tinha resposta. Espero não ter deixado ninguém sem resposta por lá. E agradecer a todo mundo que participou. Eu acho que tinha uma pergunta que ficou meio que sobrando. Eu acho que vale para a gente poder pensar uma pergunta de lá, que é o que você acha dos resgates, né? O pessoal que começou a pesquisar letreiramento popular, sign painting, ou processos mais antigos relacionados à tipografia, como o letterpress, para conseguir produzir coisas mais novas. Você acha que é um caminho interessante? É um modismo? Antes de responder isso, sobre o que o pessoal estava falando aqui no chat, estava olhando aqui um pouquinho, essa coisa de listar publicações, listar os professores, quem é que está envolvido com tipografia,
a Wikipedia é um espaço legal para isso acontecer. Então, à medida em que a gente tiver colaboradores, isso pode se expandir, talvez não no tempo da pós-graduação, que é assim, a cada ciclo de turma, mas talvez tenham contribuições mais frequentes. Mas é um espaço onde isso pode ser reunida, essa informação. Sobre os resgates, a questão das escrita vernacular, sign painting, eu acho que é uma coisa excelente você poder documentar isso. Eu sou sempre a favor de documentar coisas que estão se perdendo, e isso vale para o letterpress também, mas especificamente sign painting e tipografia e escrita vernacular, tipografia vernacular, eu acho que são campos que ainda precisam ser bastante explorados, e tem sido, né? Pelo menos o trabalho de tipografia, escrita vernacular, as pesquisas da Priscila Farias, da Fátima Finzola, você tem coisas também pelo Memória Gráfica Brasileira, eu acho que são resgates necessários, né? E quanto mais, melhor. Não acredito que seja modismo, talvez o uso disso na comunicação, ela vai oscilar. Então você tem altos e baixos de momentos onde é mais utilizado ou menos, mas isso não invalida a demanda por pesquisa e por registro dessas manifestações. Beleza, tá ótimo. Nardi, a gente queria agradecer muito a tua participação. Eu sei que você tirou a dúvida de milhares de pessoas assistindo e que vão assistir ainda esse vídeo. Milhares! Milhares! E queria que você falasse um pouquinho aí do que você está planejando, os cursos, propostas, eventos. Faz o teu jabá aí. Ok. Queria dizer que eu adorei participar. Foi ótimo poder conversar sobre esse assunto que eu tanto respiro no dia a dia. E próximos passos, o que vai acontecer agora para frente? A gente tem na próxima semana o N-Design, em Goiânia, e vai ter bastante gente que está envolvida com tipografia por lá. A Marina vai, o Christian Cruz, eu, enfim, tem uma série de participações que estão relacionadas ao tema. Vai ter, em agosto, a gente vai ter o Agi Open, e por conta do Agi Open, nos dias que antecedem o Agi Open, o Aleppo vai fazer um workshop, que já está lotado, mas no dia que antecede o workshop vai ter uma palestra dele aqui em São Paulo, encontrando nichos no design de tipos. Essa palestra vai acontecer numa sexta-feira à noite, dia 15 de agosto, no Senac Cipião. E tá rolando o link do evento no Facebook do Tipocracia. E na semana seguinte, no final de semana seguinte, eu vou oferecer um curso em São Paulo também, que eu já tenho oferecido desde 2012, que se chama A Procura da Tipografia Perfeita. Esse curso vai acontecer na Belas Artes, e é fruto da iniciativa do pessoal da revista Leaf, que monta um conjunto de workshops chamado Tutoria. Essa acho que é a segunda ou terceira edição. Então vai acontecer no sábado, dia 24, se não me engano, 23, 24 de agosto, em São Paulo. Então são cerca de 10 cursos, e aí um deles é esse que eu faço, que é o A Procura da Tipografia Perfeita. Então é mais uma edição que vai acontecer dele em São Paulo. E em setembro tem a Tipi em Barcelona. Quem puder participar. Caravana, vai ter uma caravana brasileira rolando. A Marina é a agente de turismo que está viabilizando nossa ida, não, brincando, mas ela está ajudando. Mas tem uma galera que vai, então quem tiver oportunidade, participar de uma conferência internacional de tipografia quase sempre é um divisor de águas para quem participa. Foi para mim, quando eu participei a primeira vez em Praga, em 2004, junto com a participação numa conferência internacional
vem a oportunidade de visitar lugares novos, museus de tipografia, e tudo isso foi servindo de alimento para o Tipocracia. Então, tanto é que eu entrei num ritmo de anualmente uma conferência sempre que possível, porque é o momento de você trocar informação com outros profissionais de tipografia, educadores, pesquisadores de todo mundo. Então, a TIPI acontece na terceira semana de setembro em Barcelona. Quem puder, vá, que vale muito a pena. Isso. Bom, eu queria só responder o Luiz Maurício agora rapidinho, que ele perguntou sobre qual a diferença do estudo no Brasil para o estudo no exterior de tipografia. Depende do lugar onde você for estudar, tal, mas a gente vai fazer outros programas sobre educação com gente que estudou no exterior para falar sobre as diferentes escolas de Buenos Aires, de Reading, da KBK. Então a gente não falou para ninguém ainda, a gente não convidou as pessoas, mas a gente tem todas as pessoas que a gente quer falar na nossa cabeça. E em breve elas receberão convites por e-mail para participar do Guia Crítico. Preparem-se. Preparem-se. Então fica tranquilo que ao longo dos programas acho que você vai compreender como que é cada escola e qual é a diferença delas, se você quiser um dia escolher uma delas, por que escolher cada uma delas. E, bom, no finalzinho do programa, tipo, quando o Naps estava terminando de falar, choveu umas 82... Tem os tambores! Mas enfim, essas perguntas não vai dar tempo de fazer, mas agora vamos falar de Diatipo, São Paulo. Vamos falar de coisa boa, vamos falar da nova... Vamos falar de TechPix. Diatipo São Paulo, a gente já tinha falado no Dia Crítico antes, 12 e 13 de dezembro na FAAP, mas algumas pessoas já compraram o ingresso, inclusive, sem a gente falar que os ingressos estavam abertos. Os ingressos estão abertos, vocês podem comprar os ingressos agora, para assistir 3 palestrantes que já estão confirmados e muitos outros virão. Então a gente tem, do Brasil, Alexandre Vollner, é um cara que entende um pouquinho de design, um pouquinho de tipografia, estudou na escola de UME, ele tem, o Érico foi na casa dele, que demais. Ia morar naquele... Os tietes... Ia morar naquele estúdio, já tava bom. Bom, mas ele topou, ele vai fazer uma palestra sobre tipografia e como ele estudou tipografia e qual a importância da tipografia nos projetos dele. E outra pessoa que fez uma palestra o ano passado que foi muito divertida foi o Tony DeMarco. Ele volta este ano, mas dessa vez para falar sério, entre aspas. O quão sério dá para ser uma palestra do Tony DeMarco, mas contar a história dele, como que foi essa entrada dele, porque ele foi uma das primeiras pessoas no Brasil a lançar uma fonte digital. E tem uma história muito legal por trás disso. E a nossa superstar, não desmerecendo os outros, mas o Matthew Carter confirmou a vinda dele para o Diatipo, uma das maiores lendas do type design, uma das pessoas mais importantes da história da tipografia. Estará aqui, dia 12 e 13 de dezembro, para falar conosco sobre o que ele quiser, porque tanto faz. Esse vai ser épico, hein? Épico. Épico. A gente chegou aqui no ar, www.diatipo.com.br. Vocês podem acessar, tem lá os palestrantes confirmados até agora. A gente vai aos poucos lançando mais palestrantes, a gente quer fazer mais ou menos um por semana. Já tem um monte de outras pessoas que já confirmaram, que já estão na manga, do Brasil, de fora do Brasil. Vai ser pauleira esse ano, vai ser incrível. Aqui. Olha o site aqui. Olha o site no ar. Então, temos aí um monte de coisas já. Henrique Nardi mostrando o site. Tem o Carter com mais de 50 proposta decente para o Carter, né? De fazer um evento de tipografia só dele, né? A gente só pensar em fazer 2 dias de palestra do Matthew Carter, mas aí a gente achou que... Ia cansar muito ele, né? Ia cansar muito. Muito bem. Enfim.
Tá valendo, galera. É isso aí. Aproveita para falar dos descontos, Diego. Vamos falar. Bom, o evento vai ser na FAAP, então a gente tem descontos especiais para os alunos da FAAP. Para eles pegarem esse desconto, se você for aluno da FAAP, envia um e-mail para a gente no contato@diatipo.com.br com um comprovante, uma foto da sua carteirinha, um boleto, qualquer coisa que comprove que você é aluno da FAAP, e a gente vai te mandar um código promocional para você pegar o desconto especial. Para quem for sócio da ADG ou da ATP, tem 15% de desconto, mas o desconto é no lote, no primeiro lote, que é esse lote que está aberto agora, que custa R$150 profissional, é o lote promocional de abertura. Então esse já é uma promoção. A partir do outro lote, tem 15% de desconto para ATP e ADG. 15% de desconto. Foi claro? Eu acho que eu me embananei mesmo. Deu para entender. Rola os descontos. Rola uns descontos, tá tudo escrito no site, bonitinho. É isso aí. Algo mais? Independente do desconto, a gente conseguiu fazer um custo bem acessível esse ano, para todo mundo poder ir no Diatipo e não choramingar depois. A gente baixou os preços do ano passado e conseguimos um auditório maior na FAAP. Então a gente baixou o preço para todo mundo ir para dar certo, senão não vai dar certo. Fala aí, Nardo. Alguma coisa? Eu queria falar duas coisas. Queria dizer que o Diatipo está indo de vento em polpa, muito legal vocês terem aberto inscrições com tanta antecedência, isso é a questão chave para o evento se tornar um sucesso cada vez mais, então estou bastante contente, vejo que o Diatipo está em excelentes mãos. Meus parabéns, Diego e companhia, pelo trabalho que tem feito aí com a realização do encontro. E a outra coisa que eu queria falar é que alguém no chat falou que eu estou parecido com o Fred da seleção, não gostei. Acho que foi o Thiago Belotti. Não gostei disso. Ele falou pra caramba, se eu tivesse ficado quieto o tempo todo. Tô registrado, tá? A minha camiseta é do Diatipo de 2010, só pra fazer aqui uma homenagem pro Nard. Os asteriscos brasileiros. São asteriscos de fontes brasileiras. Foi meu primeiro Diatipo e assim como o Nard disse que a ATP foi um divisor de águas para ele, eu espero que seja para mim esse ano também, mas o Diatipo com certeza foi o meu primeiro divisor de águas. Maravilha, que bom, fico feliz. E acho que é isso aí. Então é isso, né, gente? Obrigado pela participação de todo mundo. Obrigado pessoal que está no chat acompanhando o vídeo. E a gente já vai disponibilizar esse vídeo logo em seguida no YouTube. Certo, Diego? Sim, assim que eu der Stop Broadcast aqui, que é o botão que eu vou apertar para parar, ele já vai entrar ao vivo. Vocês podem assistir quem perdeu o começo, ou eu que vou assistir agora, porque eu fico olhando 200 coisas e eu perdi metade da conversa. Nos vemos em Goiânia, no N-Design, ou em agosto, na palestra do Aleppo. E no Diatipo. No Diatipo. Isso aí. Beleza. Tá joia, galera. Falou, Valeu, pessoal. obrigado. Valeu. Muito legal.